Maio de 1940. A hora mais sombria britânica. O fracasso militar na Noruega leva à queda do primeiro-ministro Neville Chamberlain. O Congresso insiste que Winston Churchill assuma, mas ele tem muitos inimigos, incluindo membros do próprio Partido Conservador e das Relações Exteriores, que querem que o Reino Unido faça as pazes com Adolf Hitler. Um desafio de Churchill era encorajar o gabinete da guerra a continuar na luta. No dia em que Churchill se torna primeiro-ministro, a Alemanha invade a França. A Força Expedicionária Britânica é enviada para ajudar os franceses, mas Churchill teme que a França não queira lutar. Muitos americanos acreditam que, se a França se render e as forças expedicionárias forem capturadas, será o fim dos britânicos. Sem o apoio dos Estados Unidos, o Reich de 1000 anos de Hitler dominará a Europa. A guerra teria acabado para o Reino Unido e provavelmente viveríamos num mundo tão diferente que nem o reconheceríamos. Quando o exército francês recua, os britânicos ficam sem apoio e são cercados no porto de Dunkerque. Tudo está perdido. Se a força expedicionária não fosse evacuada, seria capturada ou massacrada e teria sido o fim da guerra. Esta é a incrível história de como Churchill lutou contra Hitler e continuou com os aliados até a vitória. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. O Reino Unido está em guerra. O governo responde enviando a Força Expedicionária Britânica, a BEF, para a França. And now the first pictures of the embarkation of the BEF. Never before has an army set out for the front to fight for a more just cause. Never before have men been more determined to win. Mais de 152 mil soldados embarcam para se juntar aos aliados franceses na fronteira da França com a Bélgica. Ao chegarem, eles se preparam e esperam o ataque alemão. Eles ficaram esperando. Mesmo sabendo dos ataques, a espera os deixou complacentes. E continuaram esperando. Naquele momento, a guerra estava sendo chamada de Guerra de Mentira ou Guerra do Tédio, porque era entediante. Eles tinham que se ocupar. Havia treinamentos, alguns voltavam para o Natal, tiravam licenças. Eles jogavam muito futebol. Eles também se divertiam quando havia apresentações. Era uma situação ridícula, com todos à toa pensando... Espera aí, achei que estávamos em guerra, mas não há luta. Mas a guerra está chegando. Em janeiro de 1940, os generais alemães formulam um plano de ataque à Europa Ocidental. Mas Hitler, de repente, adia a invasão, forçando os aliados a esperar. Há uma discordância entre Hitler e seus generais sobre a melhor forma de atacar a França. O general Heinz Guderian defende o envio de tanques pelas Ardenas, uma região de florestas densas e colinas, com uma rede de rodovias estreitas e sinuosas que pareciam intransponíveis para tanques. Após a passagem, os tanques iriam para o canal, separando o exército britânico do francês. Mas o plano é muito radical para o alto comando alemão, que rejeita a ideia. Até que, em 10 de janeiro, um avião alemão com um oficial militar a caminho de Colônia cai em um campo perto da cidade belga de Mechelen. No avião, há documentos secretos com o plano de Hitler para a invasão da Europa Ocidental.
Os planos, agora nas mãos dos aliados, revelam que a Alemanha irá invadir a Holanda e a Bélgica pelo norte, antes de chegar à França. A reação de Hitler ao descobrir que os planos da invasão haviam sido descobertos foi de fúria total. Por causa disso, ele voltou a um plano mais arriscado e rejeitado pelos comandantes do exército, que era passar pela floresta das Ardenas e atacar os franceses em seu ponto mais fraco. Eles mudaram para algo muito mais audacioso, muito mais arriscado, mas que preparava o palco para a guerra iminente. Em 10 de maio de 1940, os alemães enviam suas forças para a Europa Ocidental. Os aliados achavam que o ataque viria pela Bélgica. Por isso, enviaram os melhores oficiais dos seus exércitos para a fronteira com a Bélgica. Parecia que o maior golpe viria pelos Países Baixos, mas, na verdade, viria pelas Ardenas. Os franceses e britânicos achavam que as Ardenas eram intransponíveis para tanques e blindados. Era logisticamente difícil passar por lá com um exército. E o que os alemães fizeram de forma inteligente não foi apenas chegar pelas Ardenas, o que seria um ataque surpresa, e sim avançar as tropas pela própria Bélgica. Em outras palavras, pagaram para ver, e os aliados morderam a isca. Os alemães passam pelas improváveis Ardenas, usando uma técnica nunca antes vista no campo de batalha. Blitzkrieg, um ataque rápido no ponto fraco do inimigo, usando uma investida de muito poder, tanques rápidos, infantaria móvel e suporte aéreo arrebatador. Foi o primeiro uso real de uma Blitzkrieg na história mundial. Os alemães chamaram de Bewegungskrieg, guerra de movimento, que é atacar com tudo, o mais rápido possível, atropelando, aniquilando o inimigo, para que ele não se recupere. E para quê? Criar pânico. O efeito material da Blitzkrieg é deixar as forças inimigas em perigo real. O efeito moral é criar uma desestruturação total do inimigo. É quase uma ilusão. O arquiteto do plano, general Heinz Guderian, lidera as divisões Panzer pelas Ardenas. O general Guderian tinha um lema simples, que não dá para traduzir, mas que basicamente significa usar armas grandes, não fazer nada pela metade. Ele era impulsivo e especialista em ataques com tanques. Guderian e as divisões trabalham junto com a Luftwaffe para passar pelas Ardenas, cruzar o rio Mosa e dominar os aliados, chegando ao norte da França em questão de dias. A rapidez do avanço alemão e a distância do trajeto foram inéditos. E tanto os britânicos quanto os franceses ficaram tão chocados que foram empurrados por um corredor no norte da França e na Bélgica, o que era simplesmente exaustivo. Eles não dormiam bem, levavam tiros e sabiam que estavam perdendo porque estavam recuando. Os ânimos não estavam bons. A divisão de tanques de Guderian separa os britânicos dos franceses, enquanto os homens de Hitler os forçam na direção do litoral aos milhares. The man to beat Hitler is Winston Churchill. The country rallies solidly and resolutely to the task of defeating the most sinister madman that ever aspired to world conquest. Enquanto isso, na Inglaterra, o novo primeiro-ministro Winston Churchill recebe notícias chocantes. Ele recebeu uma ligação de Renault, o primeiro-ministro francês, dia 15 de maio, dizendo que a batalha estava perdida. Isso após 5 dias de batalha. O exército alemão passou 4 anos tentando fazer aquilo na Primeira Guerra e em 5 dias a batalha estava perdida. Tendo substituído Neville Chamberlain uma semana antes,
a indicação de Churchill para primeiro-ministro não poderia ter vindo em hora pior. Muitos duvidam da sua capacidade de lidar com a crise. Muitos membros do governo achavam Churchill uma escolha muito arriscada. Ele havia cometido muitos erros na vida. Sua atuação na Primeira Guerra Mundial era cheia de falhas. E, como resultado, muitos temiam que Churchill no comando seria como um elefante em uma loja de cristais. Não confiavam em Churchill, acreditavam que ele havia mudado de opinião política muitas vezes. Será que ele era o homem certo para o momento? Mas Churchill era guerreiro. Quem queria lutar precisava dele, porque ele era alguém que não escondia seu desprezo por Hitler, nem sua determinação a resistir, e ele era um orador brilhante. Era alguém que podia encorajar o povo britânico a resistir. Com a crise iminente para as forças britânicas na França, o primeiro discurso de Churchill para o parlamento é sinistro. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our aim? I can answer in one word: victory. Victory at all costs. Mas a retórica comovente esconde uma realidade gritante. Na França, as forças britânicas estão sendo aniquiladas, tentando impedir o avanço alemão. Junto com os franceses, eles iniciam um contra-ataque na cidade de Arras. Era a última tentativa de reverter o quadro. Mas eles não conseguiram. Não havia força suficiente. Com aquele fracasso, acabou. Não havia mais chance. Dali em diante, era uma questão de limitar danos. Com as baixas e rendições, chegando a mais de 500 mil, a Força Expedicionária Britânica está ficando cercada pelos alemães e encurralada contra o litoral. A Bélgica desmoronava no flanco norte. Os alemães pressionavam do leste e do sul. Eles estavam em uma bolha e todos pensavam, meu Deus, é um pesadelo. Os franceses estavam sofrendo, os ânimos estavam baixos, o exército francês desmoronava com os ataques alemães e os britânicos estavam impossibilitados de fazer qualquer coisa. Enquanto o ataque alemão continua a massacrar os aliados, Churchill se reúne com o primeiro-ministro Paul Reynaud e o alto comando francês em Paris. Ele fez isso para tentar convencer o Comitê de Guerra francês a ser mais firme em suas resoluções, a tentar seguir em frente. Deve ter uma solução sem derrotismo. Não desistam ainda. Mas Reynaud diz a Churchill que a situação é irremediável e avisa que seus colegas querem negociar a paz com Hitler. Enquanto Hitler avança, as forças expedicionárias britânicas recuam pelo litoral aos montes. Era uma corrida contra o tempo para os alemães. Eles tinham cercado os melhores dos aliados e não iam deixá-los sair. Eles pensaram que iriam destruir os britânicos e os franceses na praia, tendo uma vitória decisiva que eles nem sonhavam poucos anos antes. Enquanto milhares de aliados correm para a segurança, milhares de outros são comandados a bloquear o avanço alemão em Dunkerque, protegendo locais cruciais como Calais. Cada hora protegendo Calais era inestimável para Dunkerque. O comandante das forças aliadas é o brigadeiro Claude Nicholson, de 41 anos. Churchill enviou um telegrama para Nicholson em Calais, dizendo que os olhos do Império estavam sobre ele. Receber uma mensagem dessas como comandante significava que ele não podia se render. 3 dias de batalha violenta se seguem entre as divisões Panzer de Hitler e os aliados, que estão em desvantagem de 3-1. Churchill teve a chance de evacuar as tropas, mas disse não, continuem lutando. Foi uma das decisões mais difíceis que Winston Churchill teve que tomar na guerra inteira.
Ele disse que sentiu nojo por ter que dar a ordem, mas mesmo assim ele a deu. Foi um exemplo da sua liderança. A consequência para o brigadeiro Nicholson e suas tropas foi que ninguém escapou. Ou foram mortos, feridos ou capturados. Após a rendição, Nicholson é enviado para um campo de prisioneiros no norte da Alemanha. E a parte mais triste foi que ele cometeu suicídio quando estava preso. Porque sentiu que tinha decepcionado seu país. E analisando a situação e o que ele fez, ele foi um herói. Depois de voltar da França, Churchill se reúne com seu gabinete de guerra em Londres. Contrário à guerra contra a Alemanha, está o secretário de Relações Exteriores, Lord Halifax, que quer tentar negociar a paz com Hitler. O Lord Halifax era popular entre seus colegas da Câmara dos Lordes. Tinha apoiadores no Partido Conservador e admiração do rei Jorge VI. Seu partido e o rei queriam que Halifax fosse primeiro-ministro. Mas ele decidiu que não estava apto ao trabalho e recuou. Enquanto Halifax acredita que Hitler, com a paz, irá querer apenas alguns territórios britânicos, Churchill teme que Hitler exigirá controle sobre a Marinha Real e muito mais. O gabinete de guerra do Reino Unido estava dividido. E o motivo disso eram pessoas que, como Halifax, eram realistas e achavam que a guerra não podia ser vencida e queriam começar negociações. E havia outros determinados, como Churchill, que achavam que tinham que continuar lutando. Senão, o resultado para o país iria ser pior. Em 25 de maio, sem autorização do gabinete de guerra, Halifax se encontra com o embaixador italiano no Ministério das Relações Exteriores e pergunta se a Itália não pode intermediar um cessar-fogo com a Alemanha. Halifax não é o único que pensa que esse é o melhor caminho. Joseph Kennedy, pai de JFK, é o embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Ele também acredita que o Reino Unido está perdido e tenta convencer o embaixador alemão a negociar a paz. Como Halifax, Kennedy não tem autorização do governo para fazer isso. É duro acreditar o que Churchill estava enfrentando. Além dos alemães tentando destruir a BEF, também havia um inimigo interno tentando encorajá-lo a negociar a paz. Ao mesmo tempo em que Halifax e Kennedy estão negociando a paz sem autorização, Churchill decide que os soldados britânicos não podem mais lutar na França. Eles devem ser evacuados. Os britânicos não tinham outra escolha. Eles só podiam voltar pelo canal até o Reino Unido ou se renderem e se tornarem prisioneiros. Se as forças expedicionárias não voltassem, seriam capturadas ou massacradas. E Churchill sabia que não podia simplesmente deixar 250 mil homens caírem nas mãos dos alemães. Seria o fim da guerra. Com os alemães a ponto de encurralar as forças expedicionárias britânicas, Churchill pede a um aliado de confiança para supervisionar a operação de resgate, o vice-almirante Bertrand Ramsay. Churchill sabia que Ramsay era um comandante muito calmo e que seria muito importante naquela operação. Ele sabia que Ramsay cumpriria a tarefa. Em escritórios nas profundezas dos túneis abaixo do castelo de Dover, Ramsay e sua equipe começam a planejar a evacuação, chamada de Operação Dínamo. Quando Ramsay pensou em como resgatar as forças expedicionárias, havia 3 grandes portos: Boulogne, Calais e Dunkerque. Era assim que seria feito. Em poucos dias, as forças aéreas alemãs aniquilam os portos de Boulogne e Calais. Por eliminação, Boulogne e Calais estavam inviáveis. Só o de Dunkerque podia ser usado, não havia escolha. Lembrando que Dunkerque era um porto grande e movimentado. Então, eles tinham muita chance de evacuar a força expedicionária britânica de um porto tão ativo.
Situado próximo à fronteira da França com a Bélgica, a 65 quilômetros do litoral britânico, Ramsay dá ordens para uma grande frota de navios da Marinha Real, desde contratorpedeiros até canhoneiros, se prepararem para seguir para Dunquerque. No momento, mais de 300 mil soldados aliados estão fugindo na direção da praia na esperança de um resgate. Mas os alemães estão chegando e o tempo está passando. Eles deviam ter 48 horas, no máximo, até que os alemães os cercassem totalmente. E naquelas 48 horas, se tivessem sorte, poderiam evacuar 45 mil homens. Era o cenário mais otimista. Seria a maior evacuação costeira da história até aquele momento. Sinceramente, parecia quase impossível. Com apenas 48 horas, os navios da Marinha Real foram direto ao trabalho. Mas na noite seguinte, só 7.500 homens haviam sido resgatados. Demorava muito porque os soldados esperavam em filas e tinham que levantar acampamento. Não podia ter pânico nem correria. Quando há centenas de milhares de pessoas amontoadas numa praia, é uma confusão. Já é muito difícil chegar na rua fisicamente, quanto mais entrar em um navio. Eles eram alvos fáceis. Deve ter sido apavorante. Os tanques de Hitler estão a poucos quilômetros de Dunquerque quando recebem uma notícia extraordinária do alto comando alemão. Uma ordem de parada chegou aos tanques e eles ficaram revoltados. Estamos cruzando o canal, não vamos parar agora. Um dos primeiros a receber a notícia é Heinz Guderian. Guderian estava correndo para o canal quando recebeu a ordem de suspender o ataque e ficou furioso. Quando uma pessoa está avançando e vê o inimigo fugindo, ela fica cheia de entusiasmo. E quando uma ordem de suspensão chega, ela não entende por quê. Um dos objetivos era permitir que as infantarias que estavam para trás pudessem alcançá-los. Eles pensaram, temos outra batalha contra o restante do exército francês. Temos que manter o máximo de tanques intactos. Mas um homem vê uma oportunidade de ouro na ordem de suspensão. O comandante-chefe da Luftwaffe e veterano da Primeira Guerra, Hermann Göring. O Göring deve ter sido um dos líderes nazistas mais ilustres. Hitler confiava totalmente nele. Eles eram companheiros de partido muito próximos. O Göring era pomposo, jovial, cruel. Ele gostava muito de comer, algo perceptível. Os abusos de Göring não param na comida. Em 1923, após sofrer um ferimento à bala na perna durante um golpe fracassado dos nazistas, Göring se tornou viciado em morfina. Tanto que o braço direito de Hitler já havia sido internado em um hospital psiquiátrico 2 vezes. E seus vícios o deixavam mais propenso a superestimar a capacidade da Força Aérea Alemã e a fazer promessas grandiosas que não podia cumprir. Então, quando a ordem chegou, ele foi até Hitler e disse, não se preocupe, a Luftwaffe vai destruir os britânicos. E o Göring disse, podemos jogar bombas nas praias e nos navios britânicos. Eu resolvo isso. Enquanto milhares de soldados britânicos e franceses estão tentando escapar pelo canal, a Luftwaffe de Göring começa a atacar o porto.
Dunkerque virou um caos. Foi bombardeada. O porto pegou fogo e desmoronou. Havia civis mortos nas ruas. A energia e a água encanada pararam. Foi uma grande carnificina. Enquanto vários ataques aéreos alemães aterrorizam as tropas, um grito ecoa. Não paravam de perguntar da Força Aérea Real. Há muita controvérsia sobre a Força Aérea Real em Dunkerque, porque os alemães tinham controle do céu acima das praias. E onde estava a Força Aérea Real? Surgiu o mito de que ela foi ausente. As tropas estavam presas na praia, com medo, sendo atacadas pela Luftwaffe, sem saber se seriam abatidas ou presas no mesmo dia. Então, havia muito ressentimento e rumores. Ninguém sabia o que estava havendo. O ressentimento com relação à Força Aérea Real cresce nas tropas, assim como o desespero para ir para casa. Mas com o porto de Dunkerque totalmente destruído, os aliados estão isolados. O problema de quem estava na praia era como ir da areia para os navios. E eram navios grandes para levar muita gente de volta, mas eles não podiam ancorar na praia. Os britânicos tinham que pensar em outras formas de chegar a Dunkerque para resgatar as tropas. Sem ter uma maneira fácil de sair das praias, os aliados enfrentam captura iminente ou morte pelas mãos dos nazistas. Do escritório, embaixo do castelo de Dover, Ramsay sabe que está ficando sem tempo para o resgate. Desesperada por uma solução, a Marinha faz um apelo urgente. A Marinha Real se comunicou por vários métodos, com notícias nos cinemas, com transmissões de rádio pela BBC e também telefonou para vários estaleiros. O que eles queriam era simples, lanchas de pelo menos 9 metros. E quem tivesse uma dessas deveria se reportar ao almirantado. Todo tipo de barco pequeno foi enviado a Dunkerque. Tinha lanchas, barcos a motor, veleiros, pesqueiros. Todos que pudessem ser usados foram enviados. E todos eram necessários. Charles Lightoller, dono de um barco, vai até Dunkerque. O Charles Lightoller era um dos oficiais sobreviventes do Titanic, que na Primeira Guerra havia sido comandante da Marinha Real. Ele já tinha tido uma vida bem agitada. Lightoller tem um barco chamado The Sundowner, requisitado pela Marinha para ir até Dunkerque com a tripulação da Marinha Real. Ele não aceitou. Queria levar o Sundowner sozinho. Se era para ser feito, ele faria. Então ele chamou um dos seus filhos e um escoteiro do mar e os três partiram no seu barquinho. Enquanto o Sundowner corre para Dunkerque junto com centenas de barcos pequenos, a Luftwaffe de Göring se recusa a desistir. Nas praias, o ressentimento pela aparente ausência da Força Aérea Real está crescendo. O problema foi que muitos em Dunkerque não os viram e, por causa disso, acharam que eles não estavam ali, cumprindo seu dever. Mal sabem as tropas que, acima das praias, a Força Aérea Real está lutando contra a poderosa Luftwaffe. Somente no primeiro dia, mais de 250 contra-ataques foram lançados. Eles não eram vistos porque estavam acima das nuvens ou, mais importante, lutando contra os alemães longe das praias. O truque era manter os alemães longe de Dunkerque em vez de lutar sobre o campo de batalha. Pensar que a Força Aérea Real não fez nada é injusto e incorreto. Em retrospectiva e com mais conhecimento, sabemos o quanto eles fizeram. Durante a evacuação, a Força Aérea Real derruba 240 aeronaves inimigas e perde 106 aeronaves.
A Batalha da França resultou em 1.500 aviadores capturados, feridos ou mortos, mas quem está na praia não sabe. Os soldados na praia começaram a descontar a raiva nos poucos pilotos e aviadores que estavam na praia tentando ir para casa. Imagine que você está em uma praia, exausto, derrotado. Você entra no barco e vê um piloto. Você pensaria, espera aí, você deveria estar me protegendo. E aqui está você, derrotado. Cadê o resto? O que está acontecendo? Muitos pilotos foram odiados por isso. O piloto e comandante de esquadrão Anthony Bartley lembra dos desafios que ele e seus colegas enfrentaram. Os soldados britânicos estavam com muita raiva da Força Aérea. Na verdade, um piloto que eu conheci foi abatido em Dunkerque, caiu no mar, nadou até um barco e foi recebido com "Volte, não vamos te levar, seu canalha, só vamos levar os soldados." Tinha muita hostilidade. Enquanto isso, em 27 de maio, milhares de homens estão nas praias desesperados para ir para casa. Apesar dos reforços dos barcos pequenos, está claro para Ramsey que evacuar pelas praias não será suficiente para salvar todas as tropas. Tinha centenas de milhares de homens nas praias. E quanto menor o barco, menos pessoas dava para levar da praia até um navio. Então eles tinham que evacuar em massa. E barquinhos, naturalmente, não permitiam isso. Era uma tarefa imensa. O Ramsey tentava resgatar um exército das garras do inimigo. E como? Com tudo que ele tinha. Fosse com grandes navios militares ou civis, barcos pequenos, tudo. Qualquer barco servia. Então, era de improviso e pontual, mas muito difícil. No mesmo dia, o equivalente de Ramsey em Dunkerque, o oficial Bill Tennant, chega para ajudar a acelerar a evacuação. Já tinha navios afundados, aviões atacando, enfim, foi quase uma cena apocalíptica que ele encontrou. Para piorar a situação para Tennant e suas tropas, o alto comando britânico acaba de saber que Hitler retirou a ordem de suspensão. Os temidos tanques nazistas estão novamente em direção a Dunkerque. Com um porto destruído, milhares de homens aguardando resgate e as ameaças nazistas aéreas e terrestres, para Tennant, a ideia de evacuar 45 mil homens em 2 dias parece impossível. Estava tudo indo tão devagar que algo tinha que ser feito. Ele tinha que pensar e agir rápido. Tennant vê uma saída. Ele encontrou um pier, um quebra-mar que se estendia 1,5 km até o mar. Servia para proteger o porto, não devia ser usado para embarcar em navios, mas era necessário em Dunkerque. Ele pensou, vamos usar aquilo de pier. E funcionou. E aquilo mudou tudo porque se um navio ancorasse no pier, ou um contra-torpedeiro, barco a vapor e tal, eles podiam embarcar em grandes quantidades relativamente rápido e mais pessoas escapariam pelo pier do que pelas praias. A descoberta de Tennant não é o único exemplo de engenhosidade em Dunkerque. Chegar à praia era primordial para os soldados, que estavam com armamentos pesados, artilharia, caminhões, até tanques, todo tipo de equipamentos. Mas eles perceberam que não poderiam levar nada daquilo. Cerca de 85 mil veículos foram deixados para trás pelas tropas. Enquanto aguardam resgate,
um grupo de engenheiros reais tem uma ideia inteligente. As pessoas viam o pier ao longe e, em vez de ter que fazer uma fila pela praia, eles pensaram em construir mais quebra-mares usando veículos. Eles tiravam os pneus e empurravam os veículos em fileira, presos uns aos outros, com sacos de areia e tábuas de madeira por cima. Assim, eles fizeram um pier. Esse tipo de engenhosidade foi uma das formas que as pessoas se resolveram em Dunquerque. Tornaram a situação um pouco mais fácil para eles. O número de homens evacuados de Dunquerque agora dobrou para mais de 25 mil. Eram 16 quilômetros de praias, centenas de milhares de pessoas, várias vidas humanas nas praias. Muitos tiveram experiências diferentes em Dunquerque. Para alguns foi um caos total. Outros se esconderam nas dunas, dormindo de tanta exaustão. Outros foram assaltar os bares e cafés para beber, já que a água estava cortada, os canos estourados, não havia água corrente. Então eles bebiam vinho, mas ao menos bebiam algo. Tinha gente jogando cricket na praia. Tinha um artista de circo fazendo truques em cima de um cavalo. Eu conversei com um homem que amava motocicletas. Encontrou uma e ficou passeando pela praia, se divertindo. Alguns se divertiam, outros viviam um inferno. Uns brigavam, outros se comportavam, outros não se comportavam. Eram pessoas sendo pessoas. Foi assim nas praias. Enquanto os soldados aguardam resgate, nas cidades próximas ao porto, uma batalha acontece. Milhares de homens estão defendendo o perímetro de Dunquerque. Com 40 quilômetros de comprimento e 12 de profundidade, há um sistema de canais defendido por franceses pelo oeste e britânicos pelo leste. E a ordem da retaguarda é simples: lutar até o último homem. Uma das histórias mais heróicas e não reconhecidas da evacuação de Dunquerque foi a luta das últimas trincheiras por todo o perímetro de Dunquerque. Nós pensamos nos navios, no heroísmo da Marinha e esquecemos que muitos soldados sacrificaram suas vidas pelos colegas. Eles receberam a ordem de defender o perímetro. Disseram que ondas e mais ondas de soldados viriam atacar. E seria assim mesmo. Eles teriam que se sacrificar se necessário. Era uma tarefa muito altruísta e perigosa. Em Londres, Churchill está esperando para ver quantos homens da Força Expedicionária Britânica serão salvos. Enquanto isso, seu secretário, Lord Halifax, ainda quer negociar a paz com Hitler. Ao perceber que precisa acabar com a persistência de Halifax, Churchill convoca uma reunião com ministros de todos os partidos. Ele relatou ao gabinete a verdade nua e crua da situação. Ele não suavizou as dificuldades, mas questionou quais seriam as consequências se eles desistissem. O Reino Unido seria um Estado escravo. E acho que a parte mais forte do discurso foi no final, quando ele disse: se nossa história terminar aqui, ela só terminará quando cada um de nós morrer sufocado no próprio sangue no chão. A resposta, segundo Churchill, foi uma salva de palmas dos membros do gabinete e ficou claro que eles queriam continuar lutando. Está claro para Halifax que não pode mais haver conversas secretas sobre negociar a paz com Hitler. Em vez disso, o Reino Unido precisa de um milagre. Mais de 40 mil homens já foram resgatados, graças principalmente ao clima.
O clima teve um papel central na evacuação, pois estava do lado dos aliados. Havia muitas nuvens e era difícil para a Luftwaffe enxergar o que acontecia em terra. Enquanto isso, muitos soldados escaparam. É tentador pensar que só a engenhosidade das pessoas levou os britânicos para casa. Mas, na verdade, também houve muita sorte envolvida. Mas, durante a tarde, o céu começa a clarear. A Força Aérea Real defende a área com toda a força, mas a Luftwaffe de Göring aproveita o céu azul para começar seu bombardeio mais violento desde o início da evacuação. A situação britânica piorou quando o céu abriu, porque a Luftwaffe voava sem dificuldades, metralhando e bombardeando à vontade. A Luftwaffe era muito jovem, motivada, nacionalista e queria afundar navios, derrotar o inimigo o mais rápido possível. Eles não pensavam muito no sofrimento dos soldados no ataque. Um barco a vapor chamado Crested Eagle está saindo do pier. Em tempos de paz, ele era usado por turistas para visitar hotéis do litoral britânico. No começo da guerra, foi usado para evacuar crianças. Em Dunkerque, ele leva 600 soldados de volta ao Reino Unido quando bombardeiros alemães o avistam se preparando para partir. Os bombardeiros mergulhavam o mais perto possível do alvo antes de lançar a bomba para ter mais precisão no ataque. Eles mergulhavam quase na vertical e voltavam a subir a 450 metros do mar. Eles carregavam uma bomba grande e 2 bombas pequenas em cada asa e também faziam barulho. As sirenes dos bombardeiros serviam para aterrorizar os soldados, aumentando o medo de um ataque. Quando eles miravam navios no pier, ou no mar, ou até em pessoas na praia, eles faziam um belo estrago. 4 bombas seguidas atingem o Crested Eagle, transformando o barco em um inferno. O massacre foi indescritível. Os sobreviventes contam que pessoas ficaram irreconhecíveis pelos ferimentos no rosto. Tinha gente pulando do barco. Um homem conseguiu chegar à praia e somente quando estava lá percebeu que as suas mãos estavam estraçalhadas e que a pele tinha sido arrancada. Cerca de 300 homens morrem no ataque. Mesmo assim, o capitão consegue levar o Crested Eagle até a costa. Ele não é o único barco a sofrer grandes baixas no dia. 10 contratorpedeiros, 8 navios e vários barcos pequenos são aniquilados. Imagine como deve ter sido ficar esperando por horas. Aí finalmente embarcar, pensando que a liberdade viria e, de repente, o navio explodir. Charles Lightoller está desesperado para sair de Dunkerque. E junto com um dos seus filhos e um escoteiro do mar, está indo para Ramsgate com seu barco, o Sundowner. Com ele, há 130 soldados salvos de um contratorpedeiro em chamas. Lembre-se que o Sundowner só tinha espaço para umas 25 pessoas. Mas quando o Sundowner zarpa, Lightoller vê um bombardeiro indo em sua direção. Ele usou uma tática aprendida com seu filho das Forças Aéreas. Ele ficou de olho no bombardeiro. E sempre que o avião mergulhava, ele desviava para o lado violentamente para as bombas não o acertarem. A tática funciona. Em 1º de junho, o Sundowner chega em segurança com todos os 130 soldados. Foi uma briga de gato e rato extraordinária entre um barquinho e uma aeronave incrível, poderosa e mortal.
Na noite de 1º de junho, de 41 contratorpedeiros enviados a Dunquerque, restam apenas 9 ilesos. O comandante Bill Tennant, preocupado com as baixas crescentes, ordena que o restante da evacuação seja feita à noite. 24 horas depois, os últimos navios com a Força Expedicionária Britânica começam a sair de Dunquerque. Tennant e um colega vasculham a praia em busca de soldados restantes. Eles percorreram todas as praias de evacuação de Dunquerque com um megafone dizendo: "Tem alguém aí?" E quando não tiveram resposta, às 11h30 da noite, eles disseram ao Ramsay: "Praias evacuadas. Todo mundo foi resgatado." Os britânicos conseguem o impensável. Eles esperavam resgatar 45 mil homens, mas em 4 de junho, quase 340 mil homens haviam sido evacuados de Dunquerque, incluindo mais de 100 mil soldados franceses. A evacuação foi chamada de Milagre de Dunquerque por um bom motivo, pois não devia ter acontecido. Nem aconteceria sem a ordem de suspensão, sem o clima indo contra os alemães na maior parte do tempo, e nem sem o heroísmo da Marinha Real, daqueles barquinhos e daqueles soldados essenciais defendendo o perímetro e se sacrificando uns pelos outros. Tudo isso foi essencial para um verdadeiro milagre. Na Inglaterra, milhares de homens começam a chegar em casa, sem saber qual recepção terão. Eles tinham medo de ser recebidos com hostilidade, de serem acusados de ter fugido. Eles estavam nervosos. Muitos não tinham nem atirado. Eles recuaram e voltaram. Eles se consideravam sobreviventes de um exército derrotado. Achavam que não tinham nada do que se orgulhar. O tenente Ian English se lembra como foi voltar para o Reino Unido. Nos colocaram em um trem e assim que chegamos, vieram nos dar café, cigarros, essas coisas. E nós víamos uma grande euforia, quase sem motivo, como se fôssemos heróis e tivéssemos tido alguma vitória. Foi incrível. Era óbvio que tínhamos sido derrotados. Eles ficaram chocados ao serem tratados como heróis. Eu acho que isso mostrava o nascimento do espírito de Dunquerque. Foi um sentimento que surgiu organicamente. Primeiro, pelo alívio de ver irmãos, tios, pais e filhos de volta e em segurança. E alívio de saber que o país ainda estava lutando, ainda estava na guerra, não havia sido derrotado. We must be very careful not to assign to this deliverance the attributes of a victory. Wars are not won by evacuation. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Em seu discurso, Winston Churchill foi sincero com o povo britânico. Ele não ia tentar transformar Dunquerque numa vitória. Todos sabiam que não tinha sido uma vitória. Ainda assim, ele impactou os ânimos do povo britânico. Ele disse ao povo o que o governo e alto comando iam fazer, o que podiam esperar deles, e fez isso de um jeito que vai ser lembrado para sempre. O resgate das tropas de Dunquerque muda a atitude na Inglaterra e no exterior. Todos que falassem de paz com Hitler seriam párias. A tentativa de Halifax de negociar a paz fracassou. No final do ano, ele foi enviado para os Estados Unidos como embaixador.
Dizem que Churchill falou que Halifax não tinha futuro em seu país. Da mesma forma, Joseph Kennedy, que queria se tornar presidente e acreditava que o Reino Unido nunca derrotaria os nazistas, se torna cada vez mais impopular como embaixador. Ao final de 1940, Kennedy só podia renunciar. E naquele momento, sua carreira política acabou. A evacuação do exército de Dunquerque foi crucial para o sucesso dos aliados na guerra, porque manteve o Reino Unido vivo como a última democracia resistente ao massacre dos nazistas. O Reino Unido permaneceu na luta, ganhou tempo para formar uma grande coalizão de aliados e acabou derrotando o eixo. Me parece que o fato do exército britânico ter sobrevivido a Dunquerque não foi apenas uma historinha para animar o povo britânico. Se a força expedicionária britânica não tivesse sido resgatada de Dunquerque, se eles tivessem sido capturados, destruídos, talvez tivéssemos um mundo muito sombrio hoje.